a primeira live que a gente faz com relação a esse tema, então se a senhora puder passar para nós o que que é isso de gênero, o que que é isso de identidade de gênero, mas começar de um básico mesmo, de pegar na nossa mão, porque a gente não sabe nada, irmã Verônica. Conta pra gente. Eu sei exatamente como é que é isso, porque não é um tema novo. Eu costumo dizer que não é recente, mas nós só temos nos dado conta disso agora. Sobretudo por conta do que aconteceu, né, na pré-eleição ali de 2018, em que o candidato, então, Bolsonaro, trouxe à tona o que foi apelidado depois de kit gay, né? E aí muitos pais enfim, se alarmaram com relação a isso. Claro que não havia nada com esse nome, né, kit gay, mas de fato havia sim todo um projeto para ser implementado nas escolas, com o argumento que sempre é o mesmo, né, de que seria para incluir, para evitar o preconceito, o acolhimento de pessoas que desejem aí ter um estilo de vida que vai na contramão daquilo que a gente vê nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, né? Então, assim, é fato que isso acontece há muito tempo. Eu costumo dizer que a ideologia de gênero, ela começa lá em Gênesis, né, quando a gente tem a queda do homem e da mulher, porque ela é uma estratégia fenomenal para afastar o homem do projeto de Deus para a humanidade, né? Deus, quando cria todas as coisas, ele cria numa ordem, né? A gente vê ali os animais, né? A gente vê a natureza sendo criada. Dia e noite, depois as plantas, depois os animais, por fim Deus vai e cria o homem. E aí ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois cria a mulher, que também é dito nas escrituras que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus diz que por esta razão, e Cristo repete essas palavras, né, quando vai falar ali sobre o divórcio, por esta razão o homem deixaria pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois já não serão dois, mas uma só carne. Então, veja só, lá no Éden Deus estabeleceu que hoje, né, os defensores da ideologia de gênero vão chamar de binarismo, que foi o sexo masculino e o feminino. E o propósito dessa criação seria ali o início da família, né? Família entre um homem e uma mulher, que geraria filhos e, evidentemente, também seria através do casamento o ambiente seguro, já que o casamento é para ser, à luz da palavra de Deus, monogâmico, heterossexual por visar a procriação e inquebrável, né? Uma aliança indissolúvel. Então, tendo esses três princípios, a partir do casamento, né, o sexo seria ali desfrutado em um ambiente seguro, já que era para ser o ambiente indissolúvel, já que Deus odeia o divórcio. Então, o que nós temos? Que Deus fez dessa forma, né, estabeleceu o critério, os princípios para o surgimento da família. E é interessante que quando você vai lá estudar a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, né, a gente aprende que é colocado em ordem de importância, o mais importante vem no final. E tanto que Deus diz que quando faz o homem e a mulher, que o que ele fez era muito bom. É a primeira vez que ele faz isso. Ele diz que era muito bom apenas depois da criação do homem e da mulher, e não quando ele criou os animais. Por que eu estou trazendo isso? Porque provavelmente as pessoas que estão nesse momento nos vendo aprenderam na escola, e nós estamos falando aqui provavelmente, eu tenho 41 anos, né? Eu aprendi na escola que nós somos animais racionais. Acredito que muita gente aqui, né, se vocês quiserem dizer aí nos comentários, aprendeu dessa forma. E eu acho que aí já está o princípio da nossa doutrinação ideológica para nos preparar para a ideologia de gênero. Uau. Porque nós não somos animais. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus,
e recebemos dele uma alma eterna. Louise, que está aqui, minha amiga, ela é bióloga, né? E, e uma professora fantástica. Mas é exatamente isso. Nós aprendemos na escola que nós somos animais racionais, né? E isso vai, inclusive, fazer todo sentido para a gente quando nós pensamos, né, que já se fala aí em transespécie, pessoas que se identificam como animais, que querem viver como cachorro, como gato, como porco. Isso é verdade? Assim, Isso é verdade. É real? Isso é real. Existem vários casos. A pessoa se sente tipo um animal, um cachorrinho. Então. Exato. E aí ela vai adotar comportamentos desses animais. Já existem lugares em que as pessoas pagam para se hospedar, né, digamos assim, em um lugar em que elas podem viver como um porco, por aquele fim de semana, aqueles dias, né? E por aí vai. E isso vai abrir portas. Eu costumo dizer que ideologia de gênero é uma história sem fim, porque não há sim de sim, né? Pois é, animal. Então, assim, não existe um limite, né? Segundo os principais teóricos da ideologia de gênero, que eles dizem que não é ideologia, mas teoria de gênero, que não muda muita coisa, porque eles não conseguem provar cientificamente, né, as suas teorias, são realmente ali coisas que estão no campo das ideias. Eles dizem que não há limites, você pode ser o que você quiser, né? E lembra o slogan até da Barbie, que está agora em evidência, né? O filme da Barbie, que é um slogan dela, você pode ser o que você quiser. E esse slogan ele tem raízes ali no movimento feminista, que por sua vez é pai da ideologia de gênero, se a gente vai pensar nessa perspectiva moderna, certo? Mas eu costumo dizer, como eu disse, que surgiu lá com a queda do homem e da mulher, porque a gente já começa a ver o homem e a mulher se afastando ali do propósito de Deus para a sua própria existência, certo? E a gente vai ver isso na escola através dessa teoria que nos leva a crer que somos animais e não superiores aos animais em criação, em relação à nossa importância, né? Nós fomos feitos superiores a eles para cuidar da natureza, evidentemente. Mas um primeiro confronto que a gente vai ver aí entre o que diz a palavra de Deus e o que diz a educação que os nossos filhos e que nós recebemos, inclusive. Assim, tá com um pouquinho de delay. Então, assim, você começou a falar uma coisa que para mim também é novidade, que essa questão de identidade de gênero, ela nasce do feminismo, assim, no ponto de vista moderno. Sim. Nasce do feminismo. Isso por quê? É muito interessante porque a gente vai ouvir falar que há uma ala feminista contra a ideologia de gênero, principalmente agora por conta dos esportes, né? Dos transgêneros que estão ocupando ali os esportes, sobretudo o esporte feminino. E aí existem feministas que se dizem radicais e que são contra essa inserção de homens biológicos nos esportes femininos, porque elas entendem, essas feministas, que isso seria tirar das mulheres os espaços que elas haviam conquistado com tanta luta, né, supostamente atribuída aí ao próprio movimento. Então elas brigam entre si, isso é verdade. Mas o movimento feminista ele é um só, né? Ele tem uma única espinha dorsal. A gente faz até uma comparação grosseira em relação ao cristianismo, né? Nós temos diferentes denominações cristãs, contudo, todas têm uma espinha dorsal. Elas têm que seguir a Cristo, têm que crer que Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, têm que crer que a palavra de Deus, né, é a Bíblia, é a nossa regra de fé e conduta. Existem princípios que são comuns, independente da denominação. A gente não briga por essas coisas. E assim existe também para o movimento feminista. E, por sua vez, né, esse movimento feminista que a gente conhece é absolutamente marxista, né? E aí a gente vai também fazer um retorno aqui para a linha histórica de onde surge isso. E aí eu estava lendo, inclusive, um livro que eu recebi esses dias, que vai falar, né, que a ideologia de gênero vai surgir ali com o movimento feminista.
Só que a gente vai ler lá em Marx e Engels, né, em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi escrito em 1884. Veja só, a gente está falando de 1884. Ele já vai falar, quem escreveu foi Marx, né, mas quem assina é Engels, seu laranja. Ele vai dizer que a família tem que ser abolida. E nela, porque nela se daria a submissão da mulher. Então, ele diz que essa submissão da mulher ao homem só existe em razão da diferença entre os sexos. Então, veja só, se nós olhamos para o que a ideologia de gênero realmente leva, é a uma confusão tal. E eu lembro que quando eu fiz um carrossel, tá lá nos meus destaques sobre ideologia de gênero, né, eu coloquei que Judith Butler, que é o maior nome atual da ideologia de gênero, ela vai dizer que não existe isso de você estar preso a um gênero. São inumeráveis e você pode fluidamente mudar de gênero tantas vezes quanto você queira, assim você deseje. Você pode ser o que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser. E aí eu faço um questionamento. Você consegue imaginar como é a vida de uma pessoa que se casa hoje com alguém que hoje se sente de uma forma que é movida pelo como se sente, né? Não há mais a responsabilidade de atribuir a um casamento, a constituição de uma família. Não, é como eu me sinto. São as minhas emoções que valem, os meus desejos. Então, eu passo a viver movida por eles. Né? A minha satisfação, a minha dose de endorfina. E aí eu preciso me satisfazer. E aí hoje eu me sinto mulher, amanhã eu me sinto homem, depois de amanhã eu me sinto um cavalo, depois de amanhã eu me sinto uma criança. Né? E não tem fim. Imagina viver ao lado de uma pessoa assim. A gente viu recentemente casos de um homem adulto, casado, com filhos, que simplesmente passou a se entender como uma criança, uma menininha, usando fraldas, tomando mamadeira, vivendo como se fosse uma menina, criança pequena. E aí, como é que fica esse casamento? Como é que ficam esses filhos diante dessa situação toda, né? Então, não há como a família permanecer diante de uma subversão total, né, da razão pela qual ela foi criada. Nós fomos criados... Desculpa te cortar, querida, mas tem uma pergunta aqui que veio de 3 irmãs aqui no WhatsApp. É possível a gente, não a gente, né, mas isso ser instaurado nas escolas, ao ponto das meninas, crianças, acharem isso comum, ou seja, a formatação de uma sociedade, acho que a pessoa que se perguntar isso, as 3 pessoas, acho que estão indo por esse caminho. Então, através da educação que isso está entrando na nossa sociedade, é isso? Não só da educação, né? Existem, eu falo bastante de doutrinação no meu perfil, existem ramos de doutrinação. A gente tem a indústria cinematográfica, grandes artistas, né, estampando em suas redes sociais, em entrevistas, o orgulho que tem de se declararem bissexuais, homossexuais, ou adotar qualquer outra identidade de gênero como sendo sua, né? A gente tem toda uma indústria televisiva, novelas, revistas, portais, enfim. E temos também a própria questão, não só cultural, né, como o politicamente correto, que é muito forte nos nossos dias. E nós precisamos pensar que o alvo são os jovens, adolescentes. Recentemente, inclusive, nós tivemos aí uma entrevista, né, do presidente, em que ele... Entrevista não, uma participação dele em alguma coisa que ele disse aí que precisam mudar a cabeça das crianças para que as crianças mudem a cabeça dos pais, porque é mais fácil mudar a cabeça de uma criança do que dos pais. Isso é verdade, né? Porque crianças estão ali num momento de amadurecimento.
até passar da puberdade, o cérebro ele vai se desenvolvendo de forma que a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões e pela consciência do impacto dessa tomada de decisões tem, isso só se forma completamente, que é uma parte do córtex, né? Isso. Ele só vai se formar, terminar de se formar já na fase adulta, ali no início da vida adulta, né? No finalzinho da puberdade, lá pelos 20 anos, 21 anos. Então, as crianças se tornam suscetíveis de serem convencidas de verdades, entre aspas, né? Não faço isso entre aspas, tá, gente? Que não são verdades, né? Elas se tornam vítimas de uma narrativa. E aí a gente tem imaturidade e uma necessidade muito grande de aceitação do grupo. E o efeito manada, né? A gente vive uma geração que se deixa levar, tem até experimentos aí que a gente vê às vezes pela internet, de pessoas que veem alguém fazendo alguma coisa, nem pensam por que ela está fazendo e vai fazendo igual. Pronto. Então, o que a gente ouve muito nas escolas? Eu já ouvi isso de muitas mães. Que a minha filha foi hostilizada pelos colegas da sala porque se referem a ela como a heterozinha. Ah, não chama fulana porque ela é a heterozinha. Recentemente a gente viu também viralizar pelo Instagram um vídeo de uma turma, né, dentro de uma sala de aula, em que a pessoa que filmava saía dizendo as identidades de gênero de cada colega, né, e com orgulho disso. Então, a gente está falando de uma geração com alta necessidade de afirmação do grupo e que tem se disposta a uma pressão. A gente viu agora, no Dia do Orgulho Gay, canais infantis, Nickelodeon, enfim, né, Netflix, estavam todos ali com a bandeira LGBT estampada e os personagens aderindo à agenda de forma que as crianças estão tendo que naturalizar isso simplesmente sem nenhum direito, né, de contra-argumentação. Se os pais não prestarem atenção e não chegarem primeiro no coração dos seus filhos, será uma geração perdida. Nossa, que frase bonita. Os pais chegarem aos corações dos filhos primeiro. Talvez seja a principal porta para combater isso dentro das casas, é os pais estarem conectados com os filhos. Eu acredito que você também defende isso. Deixa eu voltar um ponto antes, Verônica, na sua opinião também. Você acha que a normalização da identidade de gênero, essa normalização, ela vai fazer com que o que hoje é natural usei aspas, mas o que hoje é natural pra gente, torna-se errado? E essa inversão, vou dar um exemplo. Se você é cristão, hétero, e você não levanta a bandeira homo, você corre o risco de não conseguir trabalhar. Vai ser um critério de rastreio em rede social. Então, essa exposição para nós é muito perigosa também. Você acha que isso é um cerco e que a tendência é que isso aumente na sua visão? Com certeza, né? Eu sou muito pessimista. Eu li a Bíblia, né, gente? Então, assim, a Bíblia nos diz que até a volta de Jesus tudo piora, né? Só vai piorar, ao ponto de o amor de muitos esfriar. O mundo é dominado pelo maligno e ele vai enganar, se possível, os eleitos. Então, a tentativa é exatamente... Satanás sabe que está derrotado, né? Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. No entanto, ele quer arrebatar para si quantos possa, né? E para isso, ele precisa mirar sempre na próxima geração de adoradores. Ele sempre fez isso, na verdade, né? Ele sempre mirou na próxima geração. E a gente tem agora, eu vi alguém comentar aqui, que medo de ser mãe nessa geração. Se você é cristã, minha querida, você deve querer ser mãe de muitos filhos, de preferência. Porque os cristãos precisam ter filhos. E quando eu falo cristãos de fato, né? Porque, veja só, nós vivemos em um país cujo censo, né, vai dizer que nós temos mais de 80% da população cristã. Mas se de fato nós temos mais de 80% da população cristã, por que é que nós estamos vendo tantas coisas anticristãs avançando na velocidade em que tem sido?
a coisa, né? Em que tem avançado. Por que a gente tem visto casamento se desfazendo? O casamento é banalizado, a maternidade é banalizada, a paternidade também. Uma série de coisas, né, que dentro de uma perspectiva cristã são inimagináveis. Por que isso tem acontecido? Então, nós não temos vivido cristianismo. E, no entanto, se a gente vive, a gente precisa ocupar os espaços, né? E colocar filhos para serem sal e luz no mundo. Quem faz isso muito bem são os muçulmanos. Eles celebram a fertilidade da família, ter filhos, a geração de filhos. Mas os cristãos têm se deixado levar por uma agenda antinatalista muito perigosa. Em toda a história do povo de Deus, a gente não vê Deus dizendo assim, não tenham filhos no cativeiro, no meio da escravidão, né? E o povo de Deus foi feito escravo em diferentes situações, perseguições, a igreja sendo perseguida. Lá no início, a gente não vai ver ninguém ali tendo medo de ter filhos. Os cristãos continuaram tendo seus filhos em meio à perseguição da igreja, logo no início ali, né, do cristianismo. E é assim que deve ser hoje. A gente não pode cair nesse medo, né? Porque o Senhor estará conosco até o final, e Ele disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e Ele é o próprio amor, né? Deus é amor, mas o amor não é um Deus, tá? Porque Ele tem pego esse jogo de palavras, né? Dizendo que todas as formas de amor são válidas. O amor é uma pessoa, Deus, né? Logo, não é o amor que é um Deus, mas Deus é que é amor. Então, a gente precisa lembrar disso. E eu acredito que só vai piorar, né? Principalmente por isso, que tem muito cristão dormindo. Eu lembro sempre daquela parábola lá das noivas, né? As diligentes e as que estavam dormindo quando o noivo chega. E é muito real isso. Muitos pais, muitas igrejas que simplesmente estão ali vivendo como se não estivessem na expectativa de que Jesus fosse voltar a qualquer momento e que, portanto, deveriam estar prontos. E como estar prontos? Combatendo o bom combate, né? Eu sempre cito esse texto aqui, eu separei para vocês, Colossenses 2:8, né? Que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A gente nunca teve uma época de tanta ideologia anticristã, né, como a gente vê agora, em nossos dias. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos manda combater. Assim como em Romanos a gente vai ver que a nossa mente deve ser cativa a Cristo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é para a gente se moldar pelo mundo, mas é o que infelizmente tem acontecido, né? Tem gente querendo reescrever, atualizando a Bíblia. E eu não queria desanimar vocês, mas já tem Bíblias assim, atualizadas por aí. Concordo. Esse esfriamento dos cristãos, inclusive essa pergunta também surgiu, um comentário surgiu aqui no Sim. grupo de alunos de uma das turmas. O medo de ser pai e o medo de ser mãe, essa baixa natalidade e o combate àquilo que nós consideramos dentro da palavra de Deus. Você recomenda, por exemplo, não vou falar uma recomendação que eu acho que aí ficaria até um pouco pesado. O cristão tem que ir para a guerra, do ponto de vista de comunicação, de estar na internet, de bater na porta. A igreja tem que falar, a igreja tem que voltar a ser protagonista, porque eu percebo uma igreja quieta, uma igreja calada, uma igreja que se... Eu uso a palavra acomodada. Acho que você descobriu a palavra. Você leu Torturado por Amor a Cristo? Não, ainda não. Pronto, existe o livro, que infelizmente é um livro muito raro, né? Eu consegui, na época que eu comprei na Amazon, ele estava em espanhol e em inglês, né? Mas no meu canal, como não existe ele em português, exceto de colecionadores, é mais de R$300, no meu canal eu tenho ele em português, PDF, lá no Telegram, e tem o filme dele
no YouTube, né, que foi feito pela mesma iniciativa chamada Voz dos Mártires, que é uma iniciativa do autor do livro, certo? Ele estava... ele foi... Reverendo Richard Wurmbrand, né, ele foi perseguido durante o nazismo e durante a tomada do seu país, a Romênia, pelo governo comunista, né, ali após a Segunda Guerra. E aí ele passa muitos anos da vida dele na prisão, né, nas prisões comunistas. Isso, Luiz, a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. E aí ele vai ser torturado, né, por amor a Cristo, enfim. O filme, ele resume bastante. As minhas melhores partes do livro não estão lá, na minha opinião, as melhores partes, o que inclui a conversão do filho deles, né, que ele foi preso, a esposa também foi para um campo de trabalho forçado. E assim, eu acredito que todo cristão tem que ler esse livro, ou ver esse filme pelo menos, porque a gente tem vergonha do que a gente é aqui no Ocidente livre. Nós ainda vivemos liberdade, certo? E todas as vezes que eu vejo assim, pessoas caladas diante, o silêncio muitas vezes é conivência, né? O problema não é porque você está calado, não é você estar calado, mas o porquê você está calado. Torturado por amor a Cristo, Daniele. Por que você está calado? É por temor a quem? Será que você teme mais aos homens do que a Deus? Porque Cristo diz que nós não devemos temer aqueles que podem fazer mal à nossa carne, ao nosso corpo, mas quem pode condenar a nossa alma ao inferno, né? E Richard fala muito sobre isso no livro. Ele fala um recado à igreja livre, né, que somos nós, né? Falem sobre o que é incompatível com a fé cristã, né? E aí ele inclusive vai citar ali o comunismo, sobre o qual ele fala. Ele que viveu os horrores do nazismo, ele diz, ele e sua esposa, né, que o que passaram nas prisões comunistas era muito pior do que eles viveram no nazismo. Tá? Então... Você sente um boicote, irmã Verônica, assim, com relação... Eu percebo, eu vi suas redes sociais, lá o seu Instagram, gente, é maravilhoso, recomendo que vão irem até o perfil dela, vi muitos conteúdos lá, é incrível. Você sente um boicote das redes sociais? Você sente isso? Eu estou em Shadowban. Cristãos também, hã? Eu estou em Shadowban, né, porque o Instagram não gosta do nosso conteúdo. Sim. Então, assim, ele omite minhas postagens, os meus vídeos. Eu não tenho recebido os directs que as pessoas me mandam, né? Algumas vezes o Instagram avisa que me colocou de castigo, outras vezes não, é um castigo velado. Os meus stories estão com a visualização baixíssima. E assim, eu já passei por algumas coisas bem chatas, inclusive envolvendo irmãos da igreja, né? De acharem... Eu vi alguém comentando aqui que política não se mistura com fé, né? O que é uma vergonha, assim, quando a gente vai olhar para a história da nossa, né, da igreja e a gente vê a Constituição, as principais constituições ocidentais, né, de países livres, como Estados Unidos, o próprio Brasil, enfim, né? Mas vamos pegar Estados Unidos porque é um ícone ali do que eu quero dizer. São permeados pelos princípios judaico-cristãos, né? Sobretudo cristãos. Veronessa é minha irmã, por isso que ela está dizendo, linda, te amo! É sua irmã mesmo. Então, assim, exatamente nesse sentido que a gente precisa ver que é exatamente onde o cristianismo avançou que chegou também a dignidade, né? Onde acontece a maior marcha LGBTQIA+, do mundo? No Brasil? No Brasil. Sim, no Brasil. Nós somos um país livre, louco, né? porque somos predominantemente cristãos. Você não vai ver isso em países dominados pelo comunismo ou mesmo pelo islamismo, né? E essa é a liberdade que o Evangelho nos dá, inclusive, de negar Cristo, né? As pessoas são livres para dizer não a Jesus, desde que conscientes de que tem consequência tanto para o sim como para o não, certo? O mais louco disso é que o cristianismo, mesmo sendo maioria
Nós poderíamos ser tão fortes e a gente não sabe dessa força. É impressionante. Exatamente. A gente não sabe porque nós somos ignorantes, né, sobre muita coisa. Primeiro que todos fomos doutrinados na escola, né? Como eu disse, veja só, quantas pessoas aqui se deram conta de que até hoje repetem que são animais racionais? Nós não somos animais, gente, né? Então, se você pega isso, todo mais é duvidoso. O que foi que você aprendeu na escola que é de verdade? Você não sabe, você tem que sair olhando, né? E revisando e conhecendo as histórias, né, de outras fontes, porque foram ocultadas da gente. A gente vai ter ali, durante o período militar, né, de ditadura militar, governo militar, então se cada um chame como bem quiser, mas a gente vai ter uma ilusão de que o plano de tomada do Brasil pelos comunistas tinha sido neutralizado. Que conversa, eles foram para dentro das universidades, né? Eles se aquartelaram dentro das universidades para formar a próxima geração de intelectuais que iriam dominar, segundo a revolução ali gramsciana, né, que a gente diz, a revolução cultural. A gente vai ter a escola de Frankfurt depois, vão dizer para a gente que no campo das ideias que eles vão conseguir fazer a revolução, que não conseguiram pela força, né? Então a gente vai ter esse problema todo. E as pessoas não perceberam, foi silencioso, exatamente como foi pensado para ser. Calmamente, né? Aos pouquinhos, silenciosamente, foram tomando os espaços. Então, se a gente fala novelas, né, que a gente assiste. Não, eles não têm pressa, eles vão pelas beiradinhas mesmo, devagar. A gente é que é esquentado e que sai falando as coisas, né, pelos cotovelos. Eles não têm pressa, porque eles confiam nos resultados, né? E aí a gente tem hoje uma educação paulo freireana, totalmente ideologizada, né, que diz que é para formar um pensamento crítico. Crítico de quê? Né? Crítico como se hoje mesmo a gente viu um episódio numa universidade federal em que um palestrante judeu foi para palestrar e precisou sair escoltado pela Polícia Federal, porque não admitiram a presença do palestrante. Gente, como assim? E a liberdade de ir e vir, e aí a universidade que diz que é um lugar de pluralidade de ideias, né? Onde as pessoas vão ali discutir. Se isso acontece dentro de uma universidade, o que vai acontecer numa sala de aula de crianças caladinhas ali diante de um professor que é autoridade? Uma pergunta aqui que surgiu. Você acha que isso tomou força? Não, isso é desde sempre, como você disse, mas você comentou que isso foi para dentro das universidades, para formar pessoas para pensarem dessa forma. Me parece, eu tenho a sensação, eu tenho 34, né? E isso explodiu agora. Sim, a explosão disso se consolidou agora. A gente vive na geração que isso tornou-se predominante, na sua opinião? Exato. A gente vai para... A Ana Campagnolo vai chamar isso de quarta fase do movimento, né, feminista. Eu não sei, alguém falou... Existem quatro fases. Eu acho que na verdade não existem essas fases, né? É uma organização meio que didática. É bem parecido com aquilo que a gente faz na escola com as escolas literárias. Ninguém diz, peraí, agora a gente vai acabar o romantismo e vai começar o realismo. Não, é uma coisa que vai, né, acontecendo. A revolução sexual, né, que tem ali a Simone de Beauvoir como mãe e o Alfred Kinsey e o John Money como nomes indicados ali à paternidade da revolução sexual, eles têm fases, né? Tem um estopim. Então a gente vai, quarta onda, exatamente, chamam onda, fases. Aí a gente vai ter um avanço disso. Primeiro a gente falava apenas no homossexualismo, né? Primeiro, deixa eu explicar que existem 3 nomenclaturas, né, para o pessoal aí que é absolutamente leigo. A gente vai ter a identidade de gênero, a gente vai ter a orientação sexual e a gente vai ter a expressão de gênero, tá? Dentro dessa perspectiva de ideologia de gênero.
Não dentro da perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica nós temos homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é cada uma dessas três coisas? A identidade de gênero é como eu me vejo, como eu me identifico. E aí existe uma centena, né? O Facebook, essas redes sociais já catalogaram mais de 80. E a lista só cresce. Quando você pensa na sigla do movimento LGBT, e eu não vou dizer todas as letras, porque eu não sou obrigada, a gente vai lembrar que essas letras vão aumentando, né? Apesar do mais que tem ali, sempre tem uma letra nova sendo adicionada. Por quê? Porque é um gênero novo que foi agregado à sigla do movimento. Que, a propósito, um parêntese, nem toda pessoa que vive homossexualidade ou bissexualidade, o que seja, que se daria ali encaixotada dentro do LGBT, ela se sente representada pelo movimento. O movimento LGBT, assim como o movimento feminista, são movimentos coletivistas, ou seja, não enxergam indivíduos, apenas coletivos. E para fazer parte do coletivo, você precisa abrir mão da sua individualidade e se submeter à agenda do coletivo. São movimentos coletivistas de esquerda, tá? Então, nem toda pessoa que você conhece, que tem ali comportamentos associados à população LGBT, são do movimento LGBT. É importante dizer isso, tá? E concordam também, nem sempre concordam com o que o movimento faz. E aí eu vou voltar para explicar, né? O que é, então, a identidade é como você se vê, como você se identifica. A expressão é como você se mostra para o mundo, né? Como você se apresenta. E a orientação é como você sente. Seus desejos, né? Seus afetos são em relação a quê? Ao homossexual, ao heterossexual, bissexual, tá? E aí vai ter pansexual, tem algumas outras variações, né? Mas existem essas três. Não tem como a gente falar de sexualidade, né, sem falar de identidade. O que a ideologia de gênero vai fazer é pegar um pedaço da nossa identidade, que é a sexualidade, e colocá-la no pedestal. Todo movimento coletivista faz isso, né? O movimento feminista ele vai pegar a mulher, né, e vai colocar num pedestal, na relação ali entre os sexos. A gente vai pegar o marxismo, ele vai pegar a luta de classes, vai pegar o proletário e colocar num pedestal. E da forma que a gente tem na ideologia de gênero, a gente vai pegar a sexualidade e colocar como algo mais importante do que o todo, né? Que no nosso caso seria a identidade. E aí, de novo, eu vou mostrar uma coisa para vocês nas escrituras. Quando a gente pega a tentação de Jesus lá no deserto, antes dele iniciar o ministério, Satanás lança dúvidas sobre a identidade de Jesus. Se és mesmo filho de Deus, é a pergunta introduzida dessa forma. Se és mesmo filho de Deus, né? Então veja só, a ideologia de gênero, né, poderia muito bem fazer essa mesma pergunta. Se você é mesmo homem, se você é mesmo mulher, como Deus diz que é, né? E ele ouve essa pergunta no início do ministério, quando ele vai ali para o deserto, né, ser preparado para o que viria pela frente, e na cruz, né? Porque os que estão ali dizem, se és mesmo filho de Deus, sai daí. Tá? Exato. Então, Jesus conhece a dor ou a humilhação, né? A dificuldade de ter a sua identidade questionada. Mas ele também não tinha dúvidas sobre a identidade dele, porque ele tinha conexão com o Pai. E aí talvez eu já responda a pergunta de muita gente. Como combater isso? A primeira coisa que você precisa fazer com os seus filhos é ensiná-los sobre quem eles são, reafirmando o propósito para o qual eles foram criados. Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança, para a honra, glória e louvor do seu nome. É para isso que nós existimos. Não é para autossatisfação, não é para viver refém das nossas emoções, dos nossos desejos, né? Mas para um plano muito maior. Nós não somos feitos para isso aqui. Nós somos feitos para muito mais do que isso aqui.
A nossa Não, Verônica, identidade. deixa eu fazer figa com você. Sua irmã entrou e você falou que ama, que é linda. Agora, a médica mamãe é minha esposa. Entrou, deixa eu falar, te amo, você é linda também. É a Muito Jaque. bem. Então a gente precisa lembrar nossos filhos desde pequenininhos, né? E aí me perguntam muito como é que trabalha isso desde pequenininho, gente, desde o ventre. Ora pelo seu filho, pela sua filha, diz quem ele é, né? O quanto ele já é amado. Quando tiver bebezinho trocando a fralda, né? Fala sobre o corpinho, como ele é lindo, né? Sobre, isso aqui são suas partes íntimas, não é para mexer, é importante guardar, né? Na hora do banho também. Então, assim, sempre afirmando. E afirmar, prestem atenção, a identidade, né, a sexualidade dos nossos filhos não tem nada a ver com agarrar-se a estereótipos. Muitas das pessoas que questionam sua própria sexualidade, muitas vezes fazem isso porque, vejam só, passam por traumas em casa, né? Tem um livro, vou mostrar alguns livros para vocês. Esse aqui, Porque Gênero Importa, né? Ele não é um livro de cristão, tá, gente? É um PhD em psicologia, Leonard Sachs. E ele é muito bom para você entender essas diferenças entre o gênero, né? Ele vai defender isso, porque gênero importa. Existem diferenças entre homens e mulheres biológicas, que vão muito além do que a ideologia de gênero diz, que é apenas quanto à genitália, né? Eles vão sustentar que não, a nossa diferença é em relação à genitália. E algumas poucas coisas fisiológicas. Claro que não. Nosso DNA é totalmente inclinado ao sexo com o qual nascemos, homem e mulher. Tanto que se você for exumar um corpo centenas de anos depois, você só vai descobrir dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher. Né? Tá lá o DNA da criatura ainda para te dizer de que sexo era aquele, tá? Então a gente precisa entender isso, né? Que é necessário a gente evitar que esses filhos sejam... O que ele vai te dizer? Que acontece muito de um garoto não gostar de jogar bola. E aí o pai dizer que todo homem gosta de futebol. Né? E aí o que esse garoto vai entender? Que, bom, se todo homem gosta de futebol e eu não gosto de futebol, Eu sou homem. Talvez eu não seja homem. E aí ele vai para a escola e ele vai ouvir falar sobre o que está sendo moda agora, né, na ideologia de gênero. Ele vai para a novela, para a Malhação, vai para a revistinha da Mônica, né, para toda uma série de iniciativas culturais, educacionais, de influenciadores, né, que vão dizer para ele o que seria a resposta para a sua dúvida. Não, eu não sou homem, né, porque eu não tenho essas qualidades que o meu pai está dizendo. Quando, na verdade, ele pode simplesmente ser um menino que gosta de outras coisas, que tem outras preferências. Então, assim, o Leonardo ele é fantástico em dizer isso. Ensine aos seus filhos, homem ou mulher, que existem diferentes maneiras deles viverem a masculinidade e a feminilidade dentro daquilo, né, que caracteriza o sexo masculino e o feminino. O seu filho pode ser muito homem e gostar de vôlei. Ou pode ser muito homem e gostar de basquete, de handball, de natação. Não necessariamente futebol. Eu, particularmente, gosto muito de futebol, mas não necessariamente o menino vai gostar disso. O que obviamente não tem nada a ver, tá, gente? O que obviamente não tem nada a ver com você. Existem coisas que são claramente femininas e masculinas, né? E aí ele vai, inclusive, dizer que é um erro, por exemplo, quando uma criança de 5 anos, ele cita esse exemplo, chega em casa dizendo que quer se vestir. A gente viu recentemente também na internet, né? Que um menininho pediu para vestir uma fantasia de uma personagem feminina e os pais, querendo muitas vezes ali chamar a atenção, né? Infelizmente a gente tem muitos pais hedonistas, né? Querendo chamar a atenção para si e posar ali de inclusivo, deixaram o menino se vestir lá da princesa e foi para a escola, certo? E aí ele diz, não façam isso com seu filho, porque existe um negocinho, né, chamado disforia de gênero. Isso é uma patologia que está nos manuais de psicologia, de psiquiatria, catalogado, né? E exatamente explica isso, de uma criança ou adolescente não se sentir pertencente ao sexo biológico com o qual nasceu. E aí pode ser, em razão do que eu acabei de dizer, um estereótipo que foi
solidificado na cabecinha dele, algum abuso sofrido, influências do grupo, né? É óbvio que isso isoladamente não vai definir, não vai tornar uma pessoa disfórica, né, de gênero, claro que não. Mas pode ser a explicação, tá? E aí, quando essa pessoa tem a disforia de gênero, ela não precisa que você, o adulto da relação, né, entre na confusão pela qual ela está passando. Pelo contrário, você deve ser o ponto de segurança daquela criança, né? E aí, ver isso, mostrar para ela essa coisa de que, não, por quê? Você não se sente bem com o seu corpo? O que está acontecendo? Procurar descobrir a razão disso, onde surge essa inquietação. Às vezes é porque simplesmente ela não se sente encaixada no padrão que ela entende como sendo o único aceitável para se identificar como menino ou menina. E 98%, né, dos meninos que têm disforia de gênero quando passam a puberdade se identificam como meninos. E 86% dos meninos, 98%. Você imagina se os pais desses 98% de meninos, simplesmente quando eles chegam com 5, 6 anos, ali 10 anos de idade, eu não me sinto menino, sou uma menina, e fossem fazer tratamentos hormonais para retardar ali a puberdade, fossem mudar todas as roupas, né, como são incentivados a fazer, inclusive, exatamente isso, a pessoa vai fazer isso, e aí depois passou a puberdade, o menino, não, eu sou menino, que é isso? Mãe, pai, vocês entraram na minha loucura, né, na minha paranoia, e agora eu tô com vergonha aqui minhas fotos, né? Acontece muito, tá? De pais que não têm ali esse discernimento. Tá chovendo pergunta aqui, mas tá sendo uma aula pra gente. Como a gente é uma escola de teologia, a gente fica falando de temas teológicos, não que isso não seja, mas tem muita informação que, por exemplo, disforia de gênero é a primeira vez que eu escuto, tá? E eu não conhecia esse termo. Você citou um exemplo do menino que se vestiu como uma menina. Como é que seria o comportamento correto ou próximo do correto dos pais, Verônica, se você se sentir confortável em responder? Não, você deixar que um menino, né, se vista de menina, você não vai ajudá-lo a descobrir que ele é um menino. Você vai aumentar a confusão dele, tá? E aí, o que o psicólogo aqui vai sugerir é que, no máximo, se você quiser fazer eu não recomendo, né? Porque ele não é cristão, tá, gente? Claro. Então, ele vai dizer que se você for permitir que seu filho faça isso, faça em casa, só entre vocês, né? Porque vai passar, pode ser que isso passe, há grandes chances de passar. E aí, ficou ali na segurança do lar, no sentido de que você não colocou o seu filho numa situação que mais à frente ele mesmo vai se sentir mal porque você o colocou ali, né? E porque você é o adulto da relação, que eu acabei de dizer, a gente está falando de crianças. O adulto, né, ele é responsável por suas decisões, sejam elas aquelas que, à luz da Bíblia, estão corretas ou erradas, tá? A gente está falando de crianças, de adolescentes, cujos pais são seus responsáveis. E tem todo o direito, né, tanto legalmente, como sobretudo biblicamente, de transmitir seus valores morais e princípios à luz da palavra de Deus. Isso ninguém pode nos tirar, né, esse direito. E aí a gente vai ter também, deixa eu só ver se eu encontro aqui, que existe a disforia de gênero, mas existem outras coisas, né, que podem estar ali implicadas. Deixa eu mostrar aqui. É um trechinho desse livro, gente. Inclusive, o Rodrigo, ele estava aqui na live. Eu não sei se ele ainda está, tá? É o livro mais novo que eu tenho sobre esse assunto. E eu tenho vários livros. Eu li muita coisa sobre ideologia de gênero. E ele me mandou esse livro. Eu comecei justamente por esse capítulo sobre ideologia de gênero. É o politicamente correto e o papel do cristão. Tá. Porque estava espelhado aqui, eu não estava conseguindo ler. Eu vou ler para vocês o politicamente correto e o papel do cristão, encarando o feminismo, a ideologia de gênero e o marxismo. Tá aqui ele, ó, querigma.ee. Então, assim, gostei muito, né? E eu vou citar aqui um trechinho, tá, Rodrigo? Me permita.
ele vai fazer uma citação de uma especialista em tratamento para disforia de gênero, né? E ela vai dizer assim: não se pode ficar restrita à disforia de gênero, e sim abrir o leque e avaliar da maneira correta todos os aspectos da vida da criança. Em muitos casos, a criança pode ter sofrido algum tipo de violência sexual e não disse nada para os pais. Com isso, sente nojo e repulsa pelo próprio corpo e suas partes sexuais e quer retirá-las. Podemos também citar casos em que a criança é negligenciada dentro de casa. E não falo isso só quando a criança é de uma classe social baixa, mas pode acontecer também em famílias de classe média e alta. Filhos que estão abandonados, vivendo por eles mesmos, sem ter aquele olhar dos pais que individualize e singularize eles mesmos. No fundo, eles não sabem quem são e, portanto, são facilmente captados para uma conduta que considera o gênero como solução para esses traumas. Sensacional. Então, assim, se você não tem nada e quer um livro fácil de entender, para introduzir o assunto, eu acho que o Rodrigo foi muito preciso no que ele destacou aqui sobre ideologia de gênero. O perfil dele, só para vocês, eu acabei de começar a seguir ele, é querigma.ee, é querigma.ee. Eu acabei de seguir ele aqui, vocês vai lá no perfil da Lexi e clica lá que vai estar lá, querigma, ele tá aqui, ó, acabou de comentar. Aí é só clicar e segui-lo. Então, Verônica, a gente tem 1 hora de live aqui pelo Insta e ele derruba repentinamente, tá? Uma baita aula para nós. Eu tô bem surpreso com tudo que eu ouvi, por isso que eu deixei você falando e fiz poucas perguntas. Eu tenho mais uma para te fazer e essa é muito pessoal, tá? Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é ver uma mulher como você, cristã, combatendo isso e às vezes voando solitariamente ou com pouca companhia. É um motivo de muito orgulho para nós que somos apaixonados pela teologia. Então, primeiro comentário, não pare, continue. E o que a gente puder de te dar força enquanto teologia, Bíblia, a gente está aqui para te apoiar. Um outro ponto, e aí que eu quero te perguntar se você pudesse dar um recado para mães e pais aqui, eu te peguei de surpresa, tá? Não estava combinado. Qual seria o seu recado hoje, mães e pais que acabaram de lidar com esse tema? Nós temos um público que está começando a introduzir esse monte de coisa agora, está começando a entender tudo isso agora. Qual seria o recado da irmã Verônica? Bom, antes de eu dizer a resposta do que você me perguntou, né, como é um tema muito complexo e aí você me desafiou a tentar, né, fazê-lo mais acessível possível, eu sei que às vezes eu começo a falar, me empolgo, e aí às vezes eu talvez vá mais a fundo do que talvez vocês esperassem. Então, antes de eu responder, se houver qualquer dúvida, vocês, por favor, me falem aqui nos comentários sobre o que eu disse, se algo não ficou claro, que eu tentarei responder. E se depois a live, né, vocês quiserem me mandar no direct qualquer dúvida, eu estou lá disponível, sempre faço o possível para responder todos os meus directs. O que tem acontecido você promete voltar? Volta. É que o Insta não tem entregue as minhas mensagens, os meus directs. Às vezes vocês me mandam e eu não vejo, aparece 2, 3 dias. Eu diria para você que o Insta entregou pouco essa live, porque normalmente o nosso público médio gira em torno de 180. Pois é. Acontece. Esse tema não é um tema que ele gosta que a gente converse. Quando ele não derruba a live, acontece muito também, viu? Aliás, Exatamente. gente, esse é o tema mais sensível que eu já enfrentei, né? Eu já enfrentei muita coisa, muito cancelamento na internet. Mas o maior deles foi, sem dúvida, quando eu mexi nesse assunto. É uma militância muito feroz. Então, é sempre muito difícil trazer esse tema, não porque eu tenha problemas para isso, não. Eu acho que Deus nos deu espírito de ousadia, né, e poder, e nos deu a liberdade para falar. Eu me envergonho da cristã que eu sou diante dos meus irmãos da igreja perseguida, e enquanto eu tiver voz aqui, eu vou falar por eles que não podem, né? E eu sei que essa é uma ferramenta do inimigo para fragilizar aquela que é a última barreira entre esta geração de adoradores que vem aí, né, e o inimigo. Então, o recado que eu sempre dou aos pais é exatamente esse. Não há nada
hoje na sua vida, pai e mãe, mais importante do que conduzir seus filhos a Cristo? Nada. Amém. Suas conquistas de trabalho, né, seus títulos, seu salário, o seu status, Acho que o sua condição vai financeira. derrubar em 10 segundos, tá? Se cair. Mas pode terminar. Tá. Sua condição financeira nada é mais importante. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ser corroído.